Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. Hoje a gente continua falando sobre o direito do mercado de capitais e direito do mercado financeiro. Mais uma vez também trazendo aqui a doutrina alemã sobre esse tema, né, que é uma matéria jurídica, uma matéria do direito que é tão importante. No vídeo passado eu falei de um professor se chamado Lars Klon e hoje eu quero trazer um outro se chamado Siegfried Kumper. Bom, este autor, ele já escreveu seus livros em português também, falando aí sobre o direito do mercado de capitais, mas quando eu estava na faculdade de Frankfurt, eu tive a oportunidade de ver esses livros dele e, de fato, achei muito interessante, porque ele tem um livro só para Banco Capital e Marktrecht, que seria um direito bancário e direito do mercado de capitais, como se fosse ali o nosso mercado financeiro atrelado ao mercado de crédito e o mercado de capitais atrelado ao mercado de valores imobiliários, e lá também tem mais ou menos essa distinção. Tem uma palavra específica para valor mobiliário, que dá para traduzir assim ao pé da letra, mas tem também o capital, né, que seria o mercado de capitais, eles fazem essa distinção, mas, claro, para mais detalhes eu precisar, inclusive, estudar lá, e eu estou estudando aqui, então, às vezes fica até complicado fazer todas essas traduções. Ele tem, então, este livro, outro livro escrito com mais 3 outros autores renomados desta área, e como eu falei no vídeo passado, isso na Alemanha, na Europa como um todo, né? Este assunto ele está mais difundido lá, tem as matérias específicas, tem associações de advogados especialistas em direito do mercado de capitais. Então, eu acho relevante para quem gosta, né, desse assunto, estudar aí outras legislações de outros países, né? E o mais interessante, esse livro aqui, Börsenrecht, que seria o direito da Bolsa de Valores, ou o direito bursátil. Achei bem legal, porque o direito bursátil também, nós não estudamos ele de forma separada, né? Nós estudamos isso, as operações de bolsa, dentro das matérias relacionadas ao mercado financeiro, ao mercado de capitais, ao mercado de ações. Mas lá tem essa separação, tem assim, tem um livro específico para isso e tem matérias também específicas para este tema. Por que que eu acho isso interessante? De um tempo para cá, eu venho lidando com algumas situações, causas e tipos de clientes que eu paro e penso, de fato, existe um direito bursátil. Por exemplo, quando alguém perde dinheiro na bolsa e o erro é da corretora, às vezes existe uma legislação ali, não legislação, mas normas da CVM, que diz sobre o aluguel de ações, sobre o prazo do pregão, sobre quais operações é permitida, sobre liquidação compulsória, sobre gestão de risco para que haja essa liquidação. E várias outras coisas ali do que pode e o que não pode ser feito na Bolsa de Valores, tanto por parte do investidor, quanto por parte da corretora ali nos seus sistemas, nos seus softwares e tudo. Então, de fato, quando a gente para pensar nisso, parece sim existir um direito bursátil. Da mesma forma, são os crimes, né, contra o sistema ou contra o mercado de capitais que envolve o valor mobiliário em si. Então, por exemplo, né, o crime de manipulação de mercado. Tem que ser estudado ali quais foram as operações exatas para que seja configurada ali, para que tenha, né, para que esse crime exista, para que seja configurado isso. E eu não sou a melhor pessoa aqui para falar sobre direito penal, mas acredito fortemente que sim, existe um universo ali de operações em bolsa. Então, esse autor vai falar também sobre esse assunto e fazer essas distinções. Adoro os alemães, que eu acho que eles pensam muito em caixinha, né? Então, um livro só para uma coisa, outro só para outra, achei isso sensacional. Não cheguei a comprar, mas tirei foto dos livros. E eu tô, inclusive, aqui com um deles, tá, gente? Com um dos livros. Li, achei interessante o livro sobre direito do mercado de capitais dele, em português, mas pelo fato de ele ser alemão e escrever um livro em português, às vezes o livro dele fica meio confuso. Por quê? Porque tem hora que ele fala de direito alemão, depois ele fala de direito brasileiro. Tem hora que ele fala de CVM, aí ele compara lá com o sistema deles. Então, às vezes, fica ali um pouco confuso. Outro ponto também é que dentro dessa questão da proteção do investidor, ele faz duas classificações, como se fossem subclassificações.
a proteção ao direito do investidor e dos investidores. Então, ele faz essas várias distinções, e isso a pessoa tem que estar bem, assim, preparada para querer estudar, grifar o livro, enfim, filosofar em cima disso. E diferente daquele outro autor, este, de fato, ele conceitua, né, na cabeça dele, o que é o direito do mercado de capitais. E é sobre isso, né, sobre isso que eu quero falar aqui com vocês. Eu vou ler, né, nem quem sou eu para ficar querendo interpretar muito o que as pessoas falam, mas, bom, vamos lá, acho que eu leio um pouquinho mais fácil. Ó, o direito do mercado de capitais constitui o ordenamento jurídico da organização dos mercados de capitais, bem como no tocante ao mercado, da prestação dos serviços e da conduta dos participantes do mercado. Os instrumentos de regulamentação para essa disciplina são, sobretudo, a legislação federal e regulamentação autônoma das bolsas de valores. A isso somam-se as condições gerais de negócios e o crescente número de padrões, que são o soft law. Interessante, logo depois ele fala das fontes legais, né? Porque aqui ele está falando da legislação federal, então seria, né, basicamente Lei 6.385, outras, né, a lei bancária e várias outras aí esparsas. Regulamentação específica, que eu acho que o termo mais correto seria regulação específica, que seria regulação de CVM, Banco Central e outros, né? E o soft law, que são, né, ali, regulação não tão fortes como as outras leis que dizem respeito a padrões de conduta. Por exemplo, a pessoa deve agir com ética, né? Aí começa que é ética. Então, achei um livro difícil de ler, mas um livro bom. E aqui ele fala fontes legais, objetivo da regulação do direito do mercado de capitais, fontes jurídicas, ele cita, né, as operações de bolsa, fala de generalidades, capacidade funcional do mercado, capacidade funcional institucional. Então, de fato, é um livro que eu recomendo a leitura. E aqui, pessoal, a gente já está terminando. Eu queria mostrar esse vídeo para vocês, como estudar alemão jurídico. Por quê? Porque talvez você é um estudante não só de direito do mercado de capitais, mas um estudante de alemão. Então, eu gosto muito desse assunto também, que é estudar alemão no universo assim, jurídico. Por quê? Porque alemão, vocês sabem, né, é muito difícil. E quando a gente fala de alemão jurídico, é 2 vezes mais difícil. Para quem gosta de desafios, são uma notícia até boa. Para quem não gosta, de fato, vai ser uma complicação. E eu quero falar também que nós temos um grupo de WhatsApp, o grupo dos advogados investidores. É um grupo que já está aí com mais ou menos 60 pessoas. No Telegram, nós somos 300 pessoas. Tem o nosso Instagram também, Vivian C. Marques. E eu espero contribuir com o estudo de vocês. Depois me mandem mensagem aqui, me mandem um comentário falando, né, se vocês leram o livro, se gostaram, se não gostaram, o que está achando aí dessa matéria relativamente nova. E espero que vocês consigam, de fato, aprender e transformar, né, a vida de vocês, assim como a minha foi transformada por meio do direito do mercado financeiro. Obrigada, pessoal.